ela é uma palavra contemporânea, apesar de ter sido falada a partir do ano 600 a.C. Abacuque pregou no cativeiro, num período em que Nabucodonosor invadiu as províncias e Deus começou a executar juízo pela vida de Nabucodonosor. Deus disse que Nabucodonosor é meu servo, ou seja, Nabucodonosor foi usado para um projeto de Deus. A partir daí, Abacuque começa a questionar a Deus. Ele começa a perguntar, não sobre a questão de Nabucodonosor. Ele começou a questionar que a situação que estava em Israel estava em uma corrupção latente, intrínseca no meio do povo, e Israel precisava de uma reformulação, Israel precisava de uma mudança, de uma transformação, e ali ele começa a cobrar a Deus. Ele começa a questionar a Deus pela condição em que Israel se encontrava. Abacuque, este homem, ele tem alguns mistérios a ser revelado. A primeira questão que há de ser revelada no livro de Abacuque quer dizer o seu nome, a etimologia do seu nome. O nome Abacuque vem de uma planta, e esta planta vem da Assíria. Esta planta, ela tinha uma função, e esta função, ela ficava em volta. Nós, quando queríamos enfeitar a nossa casa, o nosso pátio ou o nosso muro, nós colocávamos aquela planta e ela abraçava aquela região em que estava o nosso muro e ela enfeitava, ou seja, a finalidade daquela planta se chamava ambacuco, que quer dizer abraçar. Então o Senhor me trouxe uma interpretação aqui sobre o nome de Abacuque. Por quê? Porque Abacuque, ele abraçou uma causa, ele abraçou a causa do Senhor, ele abraçou o projeto do Senhor, e este projeto é o projeto do avivamento da obra do Senhor. Abacuque, ele faz uma oração e ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. E eu comecei a pesquisar durante a minha leitura sobre avivamento. Não são muitos livros que falam sobre avivamento. A noção que nós temos de avivamento é muito simples. A nossa noção que nós temos de avivamento é simplória, resumida. Por quê? Porque as pessoas, elas não estudam o que é avivamento, o que é o verdadeiro avivamento na obra de Deus. Quando Abacuque, ele falava: Senhor, aviva a tua obra, ele estava dizendo: Senhor, executa o teu juízo no meio dos anos. Quando Abacuque estava pregando avivamento, ele não estava falando do que nós achamos nos dias atuais, que é bateção de lata. Há pessoas que pensam que avivamento é grito. Não, isto não é avivamento. Há pessoas que acham que avivamento é pulinho e aviãozinho dentro da igreja. Não, isto não é avivamento. Se nós procurarmos na internet e clicarmos avivamento no YouTube, vai aparecer um monte de igrejas por aí em que as pessoas estão rodopiando, estão se atirando no chão, estão se jogando no chão, e as outras estão dizendo: nossa, isso aqui é um avivamento. Mas isto não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é o retorno às escrituras sagradas, ou seja, quando nós temos um avivamento, nós estamos retornando à obediência e à submissão à vontade do Senhor. Avivamento não é ajuntamento, avivamento é arrependimento. Avivamento não é bateção de lata. Avivamento é unção, e unção é a essência de uma vida espiritual sadia. Existem dois tipos de avivamento: existe o avivamento pessoal, existe o avivamento individual e o avivamento coletivo. O avivamento individual é que quando Deus chama uma pessoa e aquela pessoa, ela é despertada para a vontade do Senhor. E quando há um avivamento coletivo, há uma nação, há uma igreja em que Deus desperta. Desde o início dos tempos, Deus tem procurado meios de se aproximar do ser humano. A partir da queda de Adão, o homem quebrou o acesso que ele tinha com Deus, ele quebrou o vínculo que ele tinha com Deus. O homem se tornou a imagem, Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas o que aconteceu com a queda do homem? Esta imagem
semelhança está deformada, quebrou o vínculo, quebrou o contato com Deus, uma estática que tem entre a relação de homem e Deus. Ou seja, o homem, a partir da sua queda, ele precisou de um avivamento. E o primeiro avivamento depois, pessoal, o primeiro avivamento individual que aconteceu no Antigo Testamento foi com Abel. Abel teve o primeiro avivamento pessoal com Deus. Ele adorou a Deus, ele ofereceu a melhor oferta para Deus, e Deus respondeu à oferta de Abel. Ali estava no início de um grande avivamento. O primeiro avivamento coletivo que tem na Bíblia Sagrada está em Gênesis capítulo 4 e o versículo 26, com o nascimento de Enos. A Bíblia diz que ali os homens começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja, os homens começaram a invocar o nome do Senhor de maneira coletiva. Os homens se uniram para buscar a Deus, ou seja, é um avivamento coletivo. Infelizmente, as pessoas elas não entendem o que é avivamento. Por quê? Porque as pessoas elas chegam nas igrejas e dizem: naquela igreja as pessoas gritam, as pessoas fazem barulho, então isto é um sinal de avivamento. Não, isto não é avivamento. O avivamento vai muito além de as pessoas pularem e gritarem, vai muito além das pessoas se reunirem no ambiente e começarem a saracotear o próprio corpo, fazer bagunça dentro das igrejas. E eu vejo que as pessoas elas deformaram a palavra avivamento. Por quê? Porque hoje em dia tudo é avivamento. As pessoas se unem para gritar, é avivamento. Avivamento não é criar uma igreja de parede preta e levantar as mãos e dizer: aqui está um avivamento. Avivamento não é levantar as mãos e dizer que está adorando a Deus. Não, avivamento não é se levantar, mas se dobrar de joelhos na presença do Senhor Jesus Cristo. Avivamento não é criar uma igreja de parede preta e dizer: nós estamos reunindo uma quantidade de jovens e aqui está tendo um avivamento. Não, esta juventude não será salva por shows de pirotecnia. Esta juventude não será salva por igrejas de parede preta. Não, o avivamento do Senhor não vem com show gospel, não vem com evento gospel, não vem com shows de pirotecnia ou igrejas aí que parecem mais uma boate. Não, o avivamento ele só vem pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O avivamento ele só pode ser destilado de uma maneira. E qual é? Ele só pode ser destilado pela santificação. O problema de muitas igrejas nos dias atuais é: se eu pregar contra o pecado, as pessoas vão abandonar a igreja. Se eu pregar contra o pecado, as pessoas elas vão abandonar a fé. Irmãos, o que é o pecado? Toda atitude, todo sentimento, toda ação, pensamento que vai contra a vontade do Senhor, ela é pecado. Pecado não é somente fornicação e adultério. Roubar também é pecado, mentir é pecado, murmurar é pecado, jogar comida fora é pecado, brigas, contendas, dissensões, são tudo pecado. Mas isso não se limita a nossas atitudes, mas aos nossos sentimentos. Todo sentimento é enraizado no nosso coração que vai contra a vontade de Deus, é pecado. Ou seja, porque muitas igrejas estão doentes por causa do pecado. Quando nós sabemos que o pecado é uma doença, uma pessoa não pode trabalhar doente, o seu serviço será contraproducente, o seu serviço não terá efeito. Por quê? Porque o seu corpo está doente, o seu corpo precisa ser curado. Uma igreja, para ter um avivamento, é necessário obliterar o pecado de dentro da igreja. É necessário tirar toda a raiz de pecado dentro da igreja. Desobediência é pecado, ira é pecado, murmuração é pecado, pessoas
pessoas que se levantam contra a obra de Deus, muitas vezes dentro da igreja, é pecado. E sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas se acham donas da razão dentro da casa de Deus, e isto também é pecado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele perdoa pecados contra a sua santidade, mas Deus, Ele não tolera pecados contra a sua autoridade. Nós chegamos numa época que tem igrejas que estão sendo abandonadas por aí pela inversão de valores dentro das nossas igrejas. Deus, Ele estabeleceu um plano para a sua igreja. Deus estabeleceu presbíteros, evangelistas, pastores dentro da igreja. Mas sabe o que acontece em muitas igrejas que me aborrecem? A esposa do pastor manda mais do que o pastor. A família do pastor manda mais do que o pastor. Vem o irmão de fora que é amigo do pastor ou do obreiro, quer mandar mais na igreja. Preste atenção, eu sei que isso não acontece aqui, mas as pessoas que estão ouvindo, preste atenção. Esta igreja, com todo respeito às hierarquias aqui dentro, não pertence ao pastor Heraldo, não pertence ao irmão Marcos, não pertence às pessoas. Esta igreja pertence a Jesus Cristo de Nazaré, e é Jesus Cristo a honra e a glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre avivamentos que aconteceu durante a história. Havia um rei chamado Azarias, no livro de 2 Reis, e ele viu que precisava acontecer algo, precisava de um avivamento no povo de Israel. E o rei Azarias, quando leu a palavra do Senhor, ele ficou abismado. Por quê? Por causa que ele viu que havia uma necessidade de crescimento espiritual no meio do povo de Israel, e ali surgiu um grande avivamento coletivo. Depois desse avivamento aconteceu outro tipo de avivamento do rei Ezequias. O rei Ezequias, aconteceu algo muito lindo. Por quê? Porque todos os reis que tiveram um avivamento antes dele fizeram muitas coisas, mas não tiraram algo de dentro de Israel. E qual foi? Havia uma serpente de bronze, em 2 Reis capítulo 18, versículo 2, que essa serpente se chamava Neustã. E esta serpente foi levantada por Moisés. E tem uma história atrás disso aí que aconteceu no livro de Números. O povo começou a reclamar, e o povo começou a murmurar. E o que aconteceu? Aconteceu que o povo começou a morrer, porque Deus começou a suscitar serpentes no deserto. E Deus, a suscitar serpentes no deserto, o povo começou a morrer. E o povo começou a morrer, e Moisés começou a clamar. E ao começar a clamar, Deus disse: Moisés, pega uma serpente, pega um material de bronze, faz uma serpente e coloca esta serpente numa cruz. E depois que tu colocar a serpente na cruz, o que vai acontecer? Todos que olharem para a serpente que está na cruz vão receber a vida de volta. Isso está no livro de Números, os irmãos que leem a Bíblia sabem. E o que aconteceu? Todos que olhavam para a cruz tinham a vida recuperada. Se tu não entendeu, eu vou te explicar direito. Cristo tipificou a serpente tipificou a cruz. Mas irmão, tu está comparando Jesus a uma serpente. A serpente é considerado um dos animais mais malditos que tem na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Cristo se fez maldito por nós, pela sua dupla imputação. Como assim? O que é imputar? Imputar é inserir, é colocar, é pôr. É o contrário de amputar, que é arrancar, que é extrair. Então a Bíblia nos fala que sobre a dupla imputação, porque o nosso pecado é imputado na cruz, e o mérito da cruz é imputado sobre nós. E o que acontece? Ou seja, a Bíblia está falando em Colossenses capítulo 2 e o versículo 14: toda a dívida que estava preparada contra nós foi cravada na cruz. Vou te explicar o que a igreja ainda não entendeu. Para que haja um avivamento, a palavra avivamento, dentro dela tem uma palavra: viva. Para que a igreja esteja viva, é necessário olharmos para a cruz. Não há avivamento sem a cruz. Não há ressurreição sem a cruz. Não há esperança sem a cruz. Sabe aonde está a nossa salvação? Está
está na cruz. Sabe aonde está a nossa esperança? A nossa esperança está na cruz. Sabe aonde está a nossa vida eterna? Está na cruz. Sabe aonde está a entrada da Nova Jerusalém? Está pela cruz de Jesus Cristo. Aleluia. Certa vez, em Morávia, os moravianos, para quem não sabe, a Morávia se tornou um país que foi dissolvido mais tarde, se chama Tchecoslováquia. Este país foi dissolvido mais tarde. E houve um grande avivamento. 2 jovens, procurem na internet, os irmãos que têm livro teológico, procurem o avivamento dos moravianos. Sabe o que eles fizeram, os moravianos? 2 jovens disseram para eles: se vocês forem para a Morávia, vocês vão viver como escravos. Eles dizem: importa que o nome de Jesus seja glorificado a partir dos nossos corpos. Sabe o que a igreja da Morávia fez? Sabe o que a igreja da Morávia fez? A igreja da Morávia orou fez uma vigília, e durante esta vigília, a igreja orou durante 100 anos ininterruptamente. Um século de oração. Está entendendo o que é avivamento? Está entendendo o que é uma igreja viva? Eu fico impressionado por aí. Sabe por quê? Porque tem muita igreja por aí, irmão, se tem algo que me aborrece, é a igreja fazendo marchinha para Cristo, e as pessoas, e o Brasil afundando em corrupção, o Brasil afundando em mentira, a comida está cada vez mais cara, a gasolina cada vez mais cara, o país está uma anarquia. Aí os irmãos vão na volta da prefeitura e dizer: Porto Alegre pertence a Cristo. Por quê? Porque nós fizemos uma marchinha para Cristo. A cidade de Alvorada pertence a Cristo porque nós fizemos uma marchinha, meu irmão. Uma igreja poderosa, uma igreja avivada, ela não faz marchinha para Cristo. Uma igreja avivada, ela marcha de joelhos na presença do Senhor. Houve um grande avivamento também no país de Gales. Um jovem com de 26 anos começou a sacudir o país de Gales. Outro grande avivamento que teve no nosso continente foi no final do século XIX. E os irmãos que estudam teologia, os irmãos que vão na escola dominical sabem de um homem chamado William Joseph Seymour. Ele era cego de um olho, e ele começou a pregar em 1872, e a partir dali na Rua Azusa, os irmãos conhecem essa história. E o que aconteceu ali? O Senhor começou a fazer um grande avivamento. Tem um pastor que disse por aí, um reverendo, eu não sei nem se existe reverendo, mas ele disse: a igreja do Brasil ainda não tem um avivamento. Sabe a prova do maior avivamento? Foi no ano de 1908 aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, uma irmã chamada Celina de Albuquerque foi a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo aqui no Brasil. Eu tive a honra de pregar lá naquela cidade, lá no norte do Brasil, dentro da Amazônia. Lá começou um grande avivamento no Brasil e se iniciou. A Assembleia de Deus é mentira que não tem avivamento. Tem sim um avivamento, mas sabe o que é necessário para um avivamento? É a palavra que Deus disse para Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus não vai falar contigo em uma posição desnecessária. Deus só pode falar contigo a partir do momento que tu tomar uma posição na presença de Deus. Uma posição na presença de Deus não é simplesmente vir na igreja, não. A posição na presença de Deus é reconhecer a sua palavra, é viver a sua palavra, é andar em santidade. Santificação não é mudança de comportamento. Santificação é mudança de sentimento. Santificação não é mudança de aparência. Santificação é mudança de essência. Santificação não é mudança somente de roupa, de calçado. Santificação é mudança de caráter, é mudança de postura na presença do Senhor Jesus Cristo. O livro de Abacuque tem 2 curiosidades. A primeira, eu já falei do seu nome. E a segunda é que a Bíblia, ela menciona
mais de 6.800 vezes o nome de Deus, só no Antigo Testamento. Mas só fala uma vez a palavra fé em Abacuque, capítulo 2 e o versículo 4. Mas o ímpio, a minha alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Nenhum outro livro no Antigo Testamento vai falar a palavra fé, somente em Abacuque. Sabe por onde vai começar o avivamento? Pela nossa fé. Preste atenção. A fé é tão importante para a nossa vida espiritual que, se nós formos lá no fruto do Espírito, a Bíblia vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que a Bíblia está dizendo é que sem fé não há fruto. Agora, olha só, quando nós formos lá em 2 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, vai falar sobre os dons espirituais. E o que a Bíblia vai dizer ali? Que um dos dons espirituais é a fé. Preste atenção. A fé é tão importante para a vida espiritual do crente que ela é um dom, mas ela também é um fruto. Sabe por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Sabe por quê? Não foi por causa que eles eram murmuradores. Não. Não foi por causa que eles adoraram um outro Deus, um bezerro de ouro. Não. Não foi por causa que eles se corromperam com as mulheres estrangeiras. Não. Sabe por que o povo de Israel não conseguiu entrar na terra prometida? É porque quando mandaram 12 espias para espiar a terra, eles não creram que o Senhor lhes daria o livramento. Ou seja, o povo de Israel não alcançou porque não teve fé. Preste atenção. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como nós vamos ter um grande avivamento? É pela fé. Sabe como Deus vai começar a operar? É pela fé. Existem dois tipos de fé. Existe a fé passiva e a fé ativa. A fé passiva, ela se chama esperança, em que ela é a fé que ela exerce a paciência do crente. Ou seja, a fé chamada esperança exerce a vontade permissiva do Senhor. Mas tem a outra fé, que é a fé ativa, que ela opera a soberania do Senhor. Não está entendendo? Deus já viu a paciência do seu povo. A partir de hoje está na hora do Senhor operar a sua soberania dentro da sua igreja. Vamos nos colocar em pé.